redação. Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje o aulão para a Polícia Penal, né, que a prova está chegando. E hoje nós vamos fazer um resumo da estrutura que vai cair, né, a banca no CEP, a banca que fará a prova. É uma banca tranquila, é uma das bancas que já tive mais aprovações no monitoramento. Geralmente, a banca no CEP cobra temas do próprio eixo, geralmente. Olha, já cobrou em provas anteriores a saúde mental do policial, né? Já cobrou em 2021, o concurso da Polícia do Piauí foi sobre redução da maioridade penal. Então, vocês podem notar que são temas no próprio eixo, né? Mas a gente não sabe. Quem sabe dessa vez vai mudar, né? Vai ser outro eixo, porque eu não sei como foi a preparação dos novatos, né? Das pessoas que estão aqui que eu não acompanhei, mas redação temos que treinar em vários eixos, né? Temos que treinar eixo economia, eixo meio ambiente, eixo tecnologia, eixo problemas sociais. A gente não sabe, né? Então, hoje eu vou mostrar uma estrutura na área, né? No eixo da própria banca, polícia, segurança, e também em torno de problemas sociais. Pode passar. Os critérios é importante, né? É importante vocês saberem. A redação, o mínimo é 20 linhas e o máximo 30, então não pode fazer 19, que está eliminado, né? Mas para colocar mesmo, gente, os elementos da estrutura, as 30 linhas mesmo, entendeu? É um texto dissertativo, argumentativo, e aí a própria banca já explora que vai ser em torno de um problema ou de ordem política, ou social, ou cultural, né? Então aí está dentro de vários eixos. Essa parte aí de vermelho vai envolver vários eixos. E que está desclassificado o participante que tirar, né, no mínimo, né, que tirar, que obtiver menos de 12 pontos, né, que é 20 pontos a nota máxima, né. Cada critério pode passar. Cada critério vai valer 5 pontos. Os critérios deixam, muito importante, os critérios. Gente, os critérios. O critério 1, vai valer 5 pontos. Geralmente, o critério 1 é o que os alunos sofrem mais o castigo, né? É o domínio da estrutura sintática, gente. Aí, nesse critério 1, vai ser levado em conta se vocês fizeram o texto em terceira pessoa, se tem uso correto da pontuação, da vírgula, da crase, se vocês não cometeram erro de regência, de sintaxe, de concordância. Que mais? Se vocês não usaram alguma gíria, escolha imprecisa, o hífen, se vocês usaram corretamente, entendeu? A translineação, que é a separação do final da sílaba. Só essa modalidade aí, ela envolve uma série de tópicos. Muito cuidado quando vocês chegarem lá no finalzinho da linha, vocês não podem colocar o hífenzinho depois da margem, nem colocar embaixo da letra, marcando a sublinha. Tem que ser na frente da palavra, entenderam? Não pode deixar uma vogal isolada no final nem no início. Então, todos esses tópicozinhos aqui que eu estou falando, vocês vão perder ponto no 1, se cometer, no critério 1. Vale 5 pontos. O critério 2 é a defesa do ponto de vista em relação ao tema proposto, a partir de argumentos consistentes e coerentes, organizados com respeito aos direitos humanos. Gente, o que é respeitar os direitos humanos? Vocês não podem, na hora de concluir, colocar uma proposta violenta, entenderam? Por exemplo, se o tema for violência contra a mulher,
Na hora da solução, vocês não podem dizer, por exemplo, para acabar com a violência contra a mulher, é preciso massacrar o agressor até matar. É preciso implantar a pena de morte, entendeu? Vocês não podem cometer esses errinhos, entendeu? Que aí zera no Enem faz zerar a competência 5, se fizer desse jeito. Então, vocês têm que respeitar os direitos humanos, fazer uma proposta mesmo que respeite os direitos humanos. E tem que abordar o tema de forma completa, entendeu? Então, a frase temática que aparecer no tema, vocês vão abordar ela inteira. Porque o que acontece? Por exemplo, se o tema fosse... deixa eu ver um exemplo. A exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí vocês só falassem de exploração sexual, entenderam? E não falassem de crianças e adolescentes, vocês já tangenciavam. Então, vocês têm que abordar todo o tema, todos os elementos do tema, todos os elementos, tá bom? Então, tudo isso vai ser avaliado no critério 2. Sim, a presença de repertórios, vocês não podem estar fazendo a redação só no que vocês sabem sobre o assunto. E até podem, mas o corretor é um pouco rígido conforme a isso. Eu digo isso porque eu faço recurso também, né? E eu recebi várias redações que os alunos perderam ponto porque não colocaram repertório na redação. Então, eu queria que vocês colocassem pelo menos um. Não, 3, né? Um tá bom, mas 3 ainda tá melhor ainda. Maravilhoso, colocando 3, viu? Os alunos que eu já tive, de nota máxima, 19 pontos, eles colocaram 3 repertórios, viu? Então, as teses, tudo isso que eu estou falando vai ser avaliado no critério 2, da defesa do ponto de vista, tá bom? E no critério 3 é o uso de mecanismos linguísticos assegurados do encadeamento lógico das ideias, progressão e manutenção do sentido do texto. Gente, aqui é os conectivos. No Enem, aqui é a competência 4. No concurso, sempre cobra também, só que por critérios. Então, vocês têm que colocar conectivos dentro do parágrafo e iniciando, entendeu? Pode colocar, por exemplo, primeiramente, na hora de começar o desenvolvimento 1, depois, já que é a tese 2, vocês vão colocar outro sim, ou além disso, vamos separar um, como já está em cima do dia, não tem mais como estar vendo vários que fica difícil de dar tempo a aprender. Pode deixar o primeiramente para o desenvolvimento 1 e o outro sim para o desenvolvimento 2. E também vai ter que ter conectivos dentro da redação. Então, na hora de você colocar um repertório, você vai ter que interpretar ou contrapor, mas vamos já ver na prática. Tudo isso vai ser avaliado nele. Então, gente, por exemplo, se o tema fosse violência nas escolas, você não poderia toda hora estar falando violência. Tirar a tela para mim. Pronto. Pronto, gente. No critério 3 é os conectivos. E na 4 é a conclusão. Proposta de solução concreta e executiva articulada com a argumentação desenvolvida no texto, respeitando os direitos humanos. Então, vocês não vão colocar nenhum verbo violento, vocês não vão colocar matar, fuzilar, entendeu? Vão colocar só, por exemplo, criar, implementar, intensificar, regulamentar, e aí vocês vão fazer uma proposta resolvendo as teses. Por exemplo, os 2 probleminhas da introdução. Tem que, por exemplo, se você culpou o governo, aí na conclusão tem que criar alguma ação que resolva a omissão do governo, entenderam? Mas vamos já ver na prática. Pode passar. Isso aí, cada um vale 5, gente. 5 vezes 4, 20. Pode ir passando.
Qualquer dúvida pode perguntar, gente. Ó, aí tem alguns repertórios, mas eu já vou mostrar no modelo. Aí era da minha apostila. Pode passar. Agora tu coloca na parte que mostra a estrutura, o que tem que ter na introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí são os conectivos, gente. Pronto, para aí nessa daí. Pronto, gente, é isso aqui o que tem que ter. Ó, eu coloquei de uma forma. Pronto. Ó, a redação do concurso não tem assim tanta exigência que nem a do Enem, não. Por exemplo, no Enem, ao invés de apresentar o tema, tem que primeiro contextualizar. Aí, no concurso, você já pode iniciar com o tema. Por exemplo, a discussão em torno da pobreza no Brasil, você já pode começar assim. Mas você também pode começar primeiro com um repertório, viu? E depois é a tese. A tese, gente, é o ponto de vista de vocês. Por exemplo, na vida da gente, a gente sempre faz questionamento. Por exemplo, a pessoa levou um acidente. A gente já quer saber aonde foi, como foi, com quem foi, né? A consequência, né? Tá vivo, morreu, né? Então, tudo na vida da gente, a gente tem aquele questionamento, aquelas perguntas. Então, na redação também, a tese é o seu posicionamento. Você vai questionar o tema e você vai descobrir as teses. Por exemplo, se for sobre. Como é? Deixa eu ver um tema. A influência da tecnologia no trabalho do policial, se fosse esse o tema, né? Aí vocês iriam perguntar, como é que ele manuseia a tecnologia? Ele tem dificuldade, né? Então, a gente poderia colocar uma tese, a dificuldade em manusear a tecnologia. A gente também poderia culpar o governo, para mostrar que o governo está criando campanhas, né, criando equipamentos avançados, né, que beneficia a profissão policial. Então, vocês vão fazer perguntas ao tema. Dessas perguntas que vocês questionam o tema, vocês só vão obter 2 respostas. E essas respostas serão as teses. Lembrando que as teses são um dos elementos mais importantes da redação, né? No treinamento de corretor mesmo, teve até uma charge, o que é que o corretor faz uma redação sem tese, né? O corretor jogando a redação dentro do fogo. Porque uma redação sem tese, ela não é boa, gente. Então, as teses têm que ser apresentadas na introdução, destrinchadas no desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês têm que falar a causa e as consequências, e na conclusão, vocês têm que resolver o problema das teses. Então, tem que ter 2. Tem que ter também repertórios na redação, os elementos mais importantes da redação, gente, são esses. Pronto. Chegou no desenvolvimento, né, vocês vão fazer em torno de 6 a 7 linhas. Vocês vão desenvolver o segundo argumento, no 2, né? O primeiro argumento. Qual é esse primeiro argumento? É a tese 1. Então, se sua tese 1 foi a omissão do governo, então você vai apresentar. Primeiramente, é válido pontuar a omissão do governo como agravante desse problema. Ponto. Agora, o que vocês vão fazer? Apresentar um repertório. Se vocês culparam o governo, vocês têm que colocar um repertório. Lembrando que o repertório da introdução combina com o tema, e o repertório do desenvolvimento combina com a tese. Então, se vocês colocaram a negligência do governo, tem que ser qualquer repertório que combine. Por exemplo, do Thomas Hobbes, poderia ser que ele diz que é devido ao Estado proporcionar meios que beneficiem toda a coletividade. Poderia ser instituições zumbis, o Bauman, entendeu? Então, pode ser lei, norma, alusão histórica, citação. E agora você precisa justificar o repertório. Agora vocês vão explicar, com base no pensamento do autor, é notório, aí vocês trazem de novo a tese e destrincha ela, desenvolve. Então, se vocês culparam o governo, aí vocês vão mostrar agora por que ele é culpado. Ele deixou de criar alguma política pública e exemplifica no tocante ao tema, entendeu?
E o parágrafo 3 é a mesma estrutura, gente, é porque é do desenvolvimento, o D1, né, que é o 1, e o desenvolvimento 2. A mesma coisa, desenvolve o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? A tese 2. Por exemplo, se a sua tese 2 foi a desigualdade social, aí agora você coloca outro sim, lembrando que o conectivo está no critério 3. Vocês têm que começar com o conectivo de soma e adição no desenvolvimento 2. Então, vocês vão colocar outro sim, por exemplo, cabe mencionar que a desigualdade social atua como elemento impactante dessa problemática. Ponto. Aí agora vocês pensam num repertório que combine com a desigualdade social, por exemplo. De acordo com a Ariane Suassuna, o Brasil é dividido em dois lados, o dos favorecidos e o dos despossuídos. Pronto, combinou. Né? Então, o corretor está avaliando tudo isso. No critério 2, isso aí está sendo avaliado, se você está colocando a estrutura na ordem. Então, o critério 2 está o critério 2 está relacionado à estrutura. Lembrando, gente, que aqui no aulão está misturado polícia penal, né, com também a Polícia Penal do Ceará. Então, a estrutura da do Ceará é basicamente a mesma. Na do Ceará só vai mudar a conclusão, é diferente da Polícia Penal. Então, quem está aqui já aproveita muitas informações, só vai mudar na hora de fazer a conclusão, porque nada na Polícia Penal do Ceará não precisa de proposta de intervenção. E na da NUCEP, que é a Banca Idecam, a da NUCEP precisa da proposta de intervenção. E o parágrafo 4, gente, que é de 4 a 5 linhas, é a conclusão. Então, você vai ter que solucionar o problema de maneira objetiva. Que problema? O tema e suas teses. Então, as duas teses que vocês apresentaram lá na introdução, vocês agora vão resolver. Vocês vão criar medidas que resolvam ou o problema da omissão do governo, ou o problema da desigualdade social, tá bom? E aí, vocês vão criar, vão apresentar agentes. Quem são os agentes? É o C que você escolhe para resolver o problema, né? Por exemplo, quando a gente adoece, qual é o C que a gente chama? A gente vai atrás de um médico, né? De um especialista no problema. Então, na redação também. Se o tema for na área da educação, você pode chamar o Ministério da Educação. Se for na área do meio ambiente, aí você chama o Ministério do Meio Ambiente. O governo, o Estado também envolve uma série de temas, né? Se for no eixo, se for questões sociais, se a tese for omissão da família, você pode chamar o Ministério, né, também da família, entenderam? Aí vocês vão colocar ações para os agentes, o que o agente vai fazer, né? Criar, realizar, fiscalizar, implementar, entenderam? Finalidade, com que objetivo vão fazer? Aí vocês vão colocar com o fito de, com o objetivo de, a fim de, e o desfecho aí a reflexão, né? Vocês podem convencer o corretor, tipo, feito isso, ou então, com essas medidas, o Brasil será livre dos impactos causados pelo, aí vocês colocam o tema, violência nas escolas, pela violência contra a mulher, entendeu? Então, a estrutura é basicamente essa daí. Você colocou tudo isso aí, a nota vai ser maravilhosa, porque o corretor, lá na hora, ele vai corrigir procurando isso aí. Tópico, frasal, repertório, explicação do repertório, tema contextualizado, teses, viu? Pode passar. Tá claro até aí, gente? Qualquer dúvida pode perguntar. Pode passar. Evitar o uso de primeira pessoa, gente. Lembrando que na redação não pode colocar primeira pessoa. Pode passar. Aí é os mesmos critérios. Aí são os temas que tem na apostila. Aí agora tu pode passar lá para a redação 9. Aí tem vários temas, em vários eixos temáticos. Vamos analisar aqui a redação 9. Pronto. Essa daí a gente vai analisar.
Gente, tá aí uma redação pronta, tá bom? É um dos modelos que tem na apostila. A gente vai analisar com base no que eu já mostrei antes. Aí tem como destacar as cores, né? Colocar cada elemento da estrutura de uma cor, para ficar mais claro para eles. Ó, vamos ler aqui o texto motivador. Gente, ó, a capacidade de interpretação do texto motivador é muito importante. Muito cuidado para não ler o texto, para quando for ler o texto motivador, entender, né? De preferência, vocês leiam mais de uma vez. Outra dica importante que eu quero dar, vocês comecem primeiro pela redação, tá bom? Porque já aconteceu muito de participantes começarem pelas questões objetivas e deixar a redação por último, e no fim não dá mais tempo. Então, vamos deixar 1 hora e meia para a redação. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai para o texto motivador, nada de produzir antes de ler o que o texto motivador está abordando. Por exemplo, sim, uma característica, a banca no CEP não tem texto motivador grande. Geralmente vem um texto motivador, viu? E curtinho. A proposição de criar a polícia penal aponta para a consolidação do ciclo do sistema de segurança pública, ampliando a atuação do Estado na perspectiva de uma segurança pública integrada, preenchendo uma lacuna deixada pelo poder constituinte. Gente, no próprio texto motivador, até constituinte, a gente já sabe que está fazendo uma crítica ao Estado, né? No tocante à segurança pública. Então, se eu li até aqui, eu já extraio uma tese. Eu já extraio a tese negligência do governo para minha redação. Isso aqui demonstra o domínio de interpretação do texto motivador. Entendeu? Assim, diante do contexto de elevada criminalidade no Brasil, e especialmente com a crescente atuação de facções criminosas dentro e a partir das unidades prisionais, né, dentro das cadeias, pronto, o texto motivador acabou. Agora é a proposta de redação. De acordo com as ideias motivadoras, produza um texto dissertativo, argumentativo sobre segurança pública, polícia penal como garantidora dos direitos humanos. Pronto, aí foi o tema. Aí, gente, como é que a gente vai... se fosse o tema de lá, a gente pode abordar de várias formas. O que é que está contribuindo para que haja uma maior segurança pública? Né? A gente pode dizer, o governo não está ajudando, não está contribuindo, né? A precária condição dos presídios. Então, a gente vai questionar o tema. Diante desse questionamento, a gente vai obter respostas. Então, essas respostas são as nossas 2 teses. Viu? Pronto. Vamos iniciar. Essa daqui já começou com o repertório, né? Inserida recentemente no capítulo da segurança pública da Constituição Federal, a Polícia Penal é uma das garantidoras dos direitos humanos, já que é uma entidade que atua de forma sistemática com o intuito de promover a justiça social e visa restaurar o indivíduo. Pronto. Dá para destacar do inserida até indivíduo, que aqui, gente, o que foi que houve? Houve uma contextualização já apresentando o tema. Viu? Então, amanhã não, gente. No dia da prova, vocês também vão começar contextualizando, para vocês deixar logo o corretor encantado de cara logo, entendeu? O repertório é um dos elementos que mais encanta a redação. Então, o que é que o corretor pensa quando vê os repertórios? O aluno é um leitor, né, tem um conhecimento de mundo, além de não só falar pelo que ele sabe, ele valida o argumento, né? Está comprovando o que foi dito antes. Pronto, então aí já foi apresentado o tema e contextualizado com a Constituição Federal. Pronto. Então, alguém sabe dizer o que vem depois do tema contextualizado? O
que tem que colocar depois disso? As teses, gente. As duas teses. Ó, o conectivo, no mesmo contexto, desse modo, nesse sentido, gente, aí é o critério 3. Vocês vão ter que estar ligando o argumento com os conectivos, tá bom? Então, no mesmo contexto, é um conectivo de continuidade. Poderia ser sob essa lógica, sob esse viés, nessa perspectiva, entendeu? Desse modo, tem que colocar. Compete a ela, né, que é a Polícia Penal. Cadê? Combater a criminalidade. E exige-se do Estado. Ó, se vocês quisessem colocar assim, poderia. Que os entraves para que haja a segurança pública diz respeito à omissão do Estado, poderia, à negligência do governo, poderia. Então, aí, quando ele diz assim, ó, e combater a criminalidade exige-se do Estado. Então, está faltando ação do Estado. Então, aí vai ser a tese 1. Vamos destacando aí, Tiago. Vamos destacar o conectivo de uma outra cor, para ficar claro aí, esse conectivo no mesmo contexto, pode deixar ele de outra cor. Pronto. Compete a ela combater a criminalidade, exige-se do Estado que em suas penitenciárias e com base nos direitos humanos, então até humanos vai ser a tese 1, porque vai ser a omissão do Estado, a tese 1 do aluno. Pronto. Ações que sejam desenvolvidas para reduzir a violência. Ações, gente, é a tese 2. Porque o Estado está omisso, tese 1. E o que é que está faltando para que haja? Então, o corretor vai entender que esse aluno, ele interrogou o tema. Então, de quem é que está faltando o agir? Do Estado, tese 1. Então, ele vai criticar o Estado no desenvolvimento 1. E na tese 2, ele vai falar das ações que está faltando para que haja uma maior segurança pública na função da Polícia Penal. Então, entenderam como funciona, né? Então, doações até todos, tese 2. E o critério 2 agradece, gente, ó. Esses elementinhos coloridos aí é o critério 2. O critério 2 quer saber tudo isso, se tem tema, contextualização, teses, entenderam? Tá ficando claro? Ó, então, a tese 1, omissão do governo. A tese 2 são as ações que têm que ser desenvolvidas. Pronto. Introdução terminou. Tema contextualizado, teses e pronto. Agora, ó, gente, o primeiramente, ó, o conectivo. Vocês podem colocar ele também, o primeiramente. Pode destacar só o conectivo. Então, ó, o corretor vai estar avaliando, aí é o critério 3, os conectivos. Se vocês colocar os conectivos dentro, iniciando o período, tem que ter. Por que primeiramente? Porque é tese 1, gente, eu não posso colocar o outro ou sim. Por que não? Porque outro ou sim é um conectivo de soma e adição. Então, se é tese 1, tem que ser primeiramente, que aqui vem primeiro. Outro sim vai ser a tese 2, que indica soma e adição. Pronto. Gente, o primeiro elemento que vai ter que ter é o tópico frasal. Vocês vão só reafirmar a tese. Então, se vocês disserem que foi a negligência do governo, aí vocês colocam só para focar. Nessa daqui não está tão focada, não. Mas não tem problema, não. Ó, colocou assim, ó. Primeiramente, sabe-se que a Polícia Penal é o órgão. Então, aqui ele reafirmou a função da Polícia Penal no tópico frasal. Sabe-se que a Polícia Penal é o órgão protagonista, né, quer dizer, o mais importante, na efetivação da justiça social, que é afirmada pelos direitos humanos e, consequentemente, restauração do apenado como cidadão. Então, aí, gente, é o tópico frasal. Pode destacar de uma cor. O tópico frasal. Do sabe-se até cidadão. Então, lá também vocês vão fazer assim.
o conectivo, primeiramente, aí a apresentação da tese, só apresentar, vocês não vão destrinchar essa tese, não. Por exemplo, desenvolver essa tese no tópico frasal, não. O tópico frasal é só a apresentação da tese, tá? Pronto. Aqui, gente, que eu peguei essas redações, né, do banco de redações, são redações modelo, exigidas pela banca no CEP. Mas, aqui não tem repertório, mas não tem problema, tá bom? Só que eu ainda acho melhor vocês colocarem, porque fica até melhor para embasar. Porque, às vezes, você nem sabe muito sobre o tema. Aí, se você não gastou umas 3 a 4 linhas com o repertório, o que é que você vai falar tanto no desenvolvimento? Mas aí o participante falou e ficou bom. Ele não colocou o repertório nessa parte. Colocou só no tópico frasal quando abordou os direitos humanos. De certa forma, aí é outro conectivo de continuidade. Então, o critério 3 quer que tenha, viu? De certa forma, poderia ser do mesmo modo, desse modo. O sistema prisional tem se tornado obstáculo para a construção da cidadania, pois a ressocialização está ligada a esse exercício, assim como o direito à educação, que lá não é estimulada. Então, aqui, gente, quem é que não está estimulando? O governo. Então, como ele disse, vocês podem ver que tem que ser na ordem. Ele não disse lá que exige-se do Estado ações? Então, ele tá falando aqui o que é que está faltando. Então, o corretor vai entender que é culpa do Estado. No próprio texto motivador já está falando. Então, ele está desenvolvendo aqui. Cadê? Assim como o direito à educação, que lá onde? Lá no sistema prisional, não é estimulada. Mas o que é observado nesses ambientes é a chamada escola do crime, né? Porque a gente sabe que dentro do ambiente, dentro das cadeias, tem muitos crimes ocorrendo lá dentro. Desse modo, as condições indignas favorecem a violência e a reincidência. Gente, aqui é desdobramento ainda do argumento, com a consequência. Qual é a consequência da falta de ação do Estado? A ocorrência da violência. E a reincidência, ou quando o direito à vida do detido ou do agente não é interrompido por rebeliões ou motins. Né? Então, o agente, o policial, está sofrendo risco de vida, né? Está correndo risco de vida. Então, até o final é embasamento. É porque, como ele não colocou um repertório, o embasamento ficou maior, viu? Pode destacar a mesma cor. Aí, gente, tem a relação de causa e de consequência, viu? Pode deixar de azul, até em motins. Agora, gente, nós vamos para a tese 2. Qual foi a tese 2? Lá na linha 6. Falta ações, né? Tem que ser desenvolvida ações. Então, agora ele vai fazer falando na falta dessas ações. Outro sim é o conectivo de soma e adição. Lá também vocês podem usar o outro sim. Outro sim, essa violência é projetada e dessa maneira entra em vigor a função expressiva da polícia penal no combate à criminalidade. Então, aqui é o tópico frasal, retomada da tese. Pronto. Agora, gente, o conectivo, nesse viés, vocês também lá têm que colocar. Pode ser o nesse viés também, pode ser o desse modo, sob essa lógica, tá bom? Diante dessa conjuntura, nesse viés, essa corporação atua na fase da execução da pena do indivíduo, reintegrando à sociedade, função do policial militar. Já que ela tem o poder de garantir a segurança e disciplina para evitar todo tipo de castigo cruel, desumano e degradante, como prevê, aqui já colocou, né, o repertório, a Declaração dos Direitos Humanos. Dessa maneira, ela atua também no combate a delitos internos e externos,
nos limites dos estabelecimentos penais, como tráfico de drogas, armas, escolta e crimes de danos. Então, está mostrando as ações que ela realiza. Desenvolveu a tese 2. Né? Ó, aí vocês podem notar que na tese eu só apresento, eu não desenvolvo na introdução, só disse assim, ó, ações que sejam desenvolvidas para reduzir a violência. Ó. Então, olha o tanto de ações que eu citei, né? Garantir a segurança, que mais? Combate a delitos internos, né, que é dentro da cadeia e fora da cadeia. Então, aí é a função. Então, foi citado no desenvolvimento as funções. Então, como vocês podem notar, no desenvolvimento, a tese tem que ser explicada. Tem que ser explicada. A tese que vocês escolherem no desenvolvimento vai ter que ser explicada. E pode deixar, deixa eu ver bem aqui, de ela atua é a mesma coisa também. Viu? É azul. Gente, quando a chamada terminar em 15 minutos, é porque só gravo 1 hora, aí a gente entra de novo para finalizar o restante. Portanto, pode destacar. Portanto, é o conectivo de conclusão, tá bom? Quando chegar na conclusão, vocês vão usar um conectivo de conclusão. Pode ser o logo, o assim, o portanto. Tudo isso vai ser avaliado. Os critérios em relação aos conectivos é o 3 dos conectivos. Portanto, são cruciais ações para preservar a segurança de qualquer ser humano e reduzir a violência do sistema prisional brasileiro. Então, gente, assim como tem que ter tópico frasal nos parágrafos do desenvolvimento, na conclusão também tem. Então, aí, essas 2 linhas é o tópico frasal da conclusão. O que é o tópico frasal da conclusão? É só retomada do tema. Tá? Então, por exemplo, se o tema fosse violência nas escolas, aí vocês irão dizer, portanto, é preciso resolver o problema da violência nas escolas no Brasil, ponto. Aí depois, era que vocês irão dizer as ações que têm que ser feitas. Agora é a proposta, agora é as ações. Nesse contexto, pontos estruturais precisam ser reexaminados pelo governo. Pronto, gente, ó. Então, ele já resolveu a tese 1 aqui. Não culpou o governo? Lá na tese 1, lá no desenvolvimento 1, foi feita a crítica ao governo. Então, agora, na conclusão, tem que criar uma ação para resolver essa tese. Pode ser qualquer ação que o governo precise fazer, realizar. Ó, pontos estruturais precisam ser reexaminados pelo governo. E ele ainda exemplificou, né, como aumento de vagas nas penitenciárias, que a superlotação também é um problema, né? Então, aqui é a ação. Precisam ser reexaminados. A ação, o que é que o governo tem que fazer? Criar pontos estruturais, né? Como o aumento de vagas nas penitenciárias, pois a segurança atual não garante a proteção dos presos e nem dos agentes. É importante também o que fazer? Investir, ó. A ação aqui, ó. Investir em bloqueadores de sinal de celular. Agora, pense numa ação que eu gostei, né? Que a gente sabe que com o celular, eita, é feito tudo, né? Tudo que está errado dá para fazer pelo celular. Então, bloquear o sinal de celular, né? Para evitar o efeito, a fim de coibir crimes comandados de dentro das prisões. Né? A gente for lembrar, né, do Fernandinho Beiramar, o tanto de crimes, né? De tanta coisa errada que ele fez, né, com o uso da tecnologia dentro da prisão. Pois o cidadão de bem tem o direito a circular livremente de forma digna. Então, gente, ó, a ação é o verbo, é o que vocês têm, é o que vai ter que criar. A ação aí é investir. A conclusão do concurso não tem muita exigência, não. Você pode colocar só o agente, que é o C que você vai escolher, governo, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério da Cidadania, dependendo do tema. Aí você pode dizer por meio de quê? Por meio de verbas, por meio de campanhas, por meio de propagandas.
E o efeito tem que dizer também o objetivo. Com o objetivo de diminuir os impactos causados, aí você pode afirmar o tema. Não só tem essa forma aqui de fazer, não. Tem muitas formas. Viu? Ficou clara a estrutura, gente? Está ficando clara a estrutura do que tem que ter na redação? Mas só uma dúvida. Tu falou que a banca da IDECAN é diferente a conclusão. Como se daria nesse caso aí a conclusão? A conclusão da polícia do Ceará ainda é mais fácil que essa daí. Tu vai fazer tipo um prognóstico, tu vai só reafirmar o tema e reafirmar os argumentos sem colocar quem tem que resolver, como resolver, por meio de que resolver, não vai precisar, entendeu? Então, é tanto que eu estou montando o material e vai ser quase a mesma coisa, só vou ter que mudar a conclusão, porque a IDECAN, que é a banca, né, do Ceará, não quer proposta de intervenção desse jeito aí. No Enem quer, essa proposta aí, ela está quase igual à do Enem. Tem que ter agente, ação, efeito, e na IDECAN não vai ter. Então, quem tiver aí, que é a banca IDECAN, até o desenvolvimento vai ser desse jeito, daqui a banca no CEP quer, mas vai mudar só na conclusão, tá bom? Geralmente em 3 linhas ou 4 termina a conclusão da banca IDECAN. Não vai ser assim grande, assim com a proposta de intervenção, não, tá bom? E ainda com as duas teses, né? Como é? Mas aí com as duas teses também, né? Tem não. Redação sem tese não pode, viu? Eu Só recebi aqui umas também, né? redações, como é? Tem que ter duas. Tem que ter duas teses. Uhum. Gente, pode ser causa e causa, pode ser causa e consequência, entendeu? Mas contanto que seja duas. A redação sem tese, ela é quase zerada. Porque a redação, como vocês viram aí, ela gira em torno das duas teses, né? A gente viu aí que o aluno citou negligência do governo e as ações que a Polícia Penal realiza. Então, no desenvolvimento 1, ele falou do que está faltando ser feito pelo governo, e no desenvolvimento 2, ele falou das ações realizadas pela Polícia Penal, né? E, na conclusão, reafirmou e fez uma proposta de solução aí, mostrando uma ação para o governo, né? Então, por exemplo, se vocês forem colocar em alguma tese, falta de capacitação da polícia. Pronto, uso da tecnologia no trabalho policial. Aí vocês, por exemplo, o policial não sabe manusear a tecnologia. Então, falta capacitação. Pode ser uma tese. Então, se você disse falta de capacitação na introdução, como poderia resolver essa questão na conclusão? Se a polícia não está capacitada, que ação a gente pode sugerir que seja feita? Capacitar a polícia. Então, a ação poderia, o verbo capacitar, entendeu? Então, a tese que vocês colocarem na introdução, quando chegar na conclusão, tem que resolver, entendeu? Aí vocês tentem resolver as duas, né? Que nem eu vou num médico com 2 doenças. O médico tem que passar remédio para as duas. Se passar para uma, eu volto doente do outro problema, né? Então, vocês têm que resolver as duas na conclusão. Mas não é difícil, gente. Criar 2 ações, ou então cria uma ação e um modo meio. Por exemplo, se o Rony disse que o problema existe porque está havendo falta de informação. Então, a gente sabe que a mídia tem um papel, né, de veicular informação. Tudo que passa na mídia informa, né? Então, você pode dizer que o tema ocorre porque está mal informado, mal debatido. Então, na crítica, você pode falar que a mídia deveria veicular campanhas a respeito do... Aí você joga o tema. Aí, quando chega lá na conclusão, aí pode dizer, por exemplo, cabe à mídia, no caso aí o agente poderia ser a mídia, cabe à mídia veicular campanhas, porque vai que a população não está sendo informada sobre aquele referido tema, então cabe à mídia veicular campanhas a respeito do, aí você só
coloca o tema. Fica bem fácil e bem pertinente fazer dessa forma. Entenderam? Deixa eu ver mais o que eu abordo. Gente, outro cuidado, muito cuidado. A gente sabe que rascunho é traiçoeiro. Às vezes você fez o rascunho e coube as 30 linhas. Quando chega para a folha definitiva, fica uma palavra de fora. O corretor, gente, não é autorizado a ler. Aquelas palavras que não coube até a linha 30, ele pode ler, mas ele não conta na hora de dar os pontos, não. No Enem, o aluno perde 120 pontos na competência 2. E nos concursos, você também vai perder ponto no critério 2, porque o critério 2 avalia a seleção de argumentos. Então, se sua redação ficou incompleta, é como se houvesse uma falha na tipologia. Aí você pode perder a metade dos pontos. Então, o que eu aconselho? Tem alguns alunos que, como eu não monitoro, eu não sei como é a letra. Então, vocês façam a letra pequena mesmo no dia, tá bom? Tentem fazer a letra pequena, para que para caber, assim, mais argumentos, e tem que caber nas 30 linhas, tá bom? Para que não seja perdido a metade dos pontos no critério, tá bom? Muito cuidado com isso. E usar os repertórios, tá bom? E agora, o que nós vamos fazer? A chamada vai terminar. Nós vamos sair, vamos voltar na prática mesmo, viu? Agora é o material principal. Eu vou mostrar um modelo, vou enviar esse modelo. E por que eu marquei o aulão para quarta? Porque eu acho que dá tempo vocês aprenderem esse modelo. A gente ainda tem quinta, sexta, né? E sábado. Então, esse modelo é o segredo, né, das notas boas. Realmente, quando o aluno aprende e usa ele, é show de bola, né? Não tem erro. A maioria dos errinhos é quando a parte que o aluno preenche, que às vezes ele erra, ortografia e tudo, mas o modelo em si está muito bom. E eu vou disponibilizar esse modelo para todas as pessoas que fizeram o aulão, tá bom? Eu vou mandar em Word, depois da aula, e agora, no segundo tempo, eu não vou começar agora, que em 4 minutos não dá tempo. A gente vai fazer uma redação com os argumentos que tem nele. E está bem mais simples do que os modelos que eu mostrei aqui, viu? Então, vamos sair rapidinho e entrar de novo. O Tiago vai mandar um outro link e a gente vai entrar.